Olá, aqui é a Ana e esse é o podcast Mulherei. Hoje, num episódio mais curto e sozinha, falar sobre uma experiência minha como cliente que eu achei que seria interessante ser compartilhada. Então, vamos lá. Eu normalmente chega mais assim nessa reta final do ano e eu começo a fazer alguns orçamentos para o próximo ano em relação à empresa. Então, orçamentos de serviços que eu pretendo contratar no próximo ano, que eu sei que eu vou precisar de toda forma. Então eu começo a fazer esses orçamentos e normalmente eu deixo claro assim que são orçamentos que ou podem ser ou eu vou precisar do serviço ainda esse ano, mas normalmente eu deixo em evidência que vai ser um serviço para o próximo ano. Então eu já deixo avisado também para a pessoa passar o valor já com o possível reajuste para o ano que vem. É mais ou menos para eu ter uma base mesmo, porque obviamente no próximo ano eu confirmo com a pessoa, com a empresa, o valor. Enfim, contexto feito. Num desses orçamentos que eu estava fazendo, eu entrei em contato com uma empresa para fazer um orçamento. E aí, assim, eu não tava esperando. Eu nunca espero resposta imediata. Principalmente porque eu tô fazendo um orçamento. Então, assim, mandei numa sexta-feira à tarde, sem expectativa de resposta no mesmo dia. E realmente, passou ali o horário comercial, eu notei que a empresa não ia me responder e tava tudo bem, porque eu realmente não estava e não estou com pressa. E aí eu recebi a notificação no sábado de que a pessoa tinha me respondido. E aí, assim, entramos aqui numa questão que eu acho muito válido você deixar descrito que você tem o serviço que você atende no sábado. Vocês vão notar mais pra frente por que eu ressalto essa questão do responder no sábado. Mas muita gente, tipo eu mesma, não vou lidar com isso no final de semana. E foi o que aconteceu. A pessoa respondeu, pediu pra eu fazer uma questão lá pra ela poder montar o orçamento e não respondi no sábado. E aí na segunda-feira, assim, 9 horas da manhã, já tinha a resposta, mais uma mensagem da pessoa falando: E aí, você já fez tal coisa para podermos responder o orçamento? E aqui tem uma questão também que eu faço com a minha empresa, com a F-Salute, que é quando você manda mensagem lá, você vai receber uma mensagenzinha de coisas que vão agilizar o seu processo de orçamento. Então, se a pessoa tá com pressa, realmente, aquilo lá vai fazer com que ela receba o orçamento mais rápido. Porque a gente tem o tempo também de montar o orçamento, como eu atendo a domicílio, a gente precisa fazer o cálculo, etc, etc. Então, assim, também a gente deixa ali, a gente escreve que vai levar um tempo a ser montado o orçamento, mas que a gente pode acelerar se a pessoa colaborar com as perguntas. Ok. Aí, na segunda-feira, eu fiz o que a pessoa pediu e só avisei a pessoa de que eu tinha respondido. E aí, eu fui receber um retorno na terça-feira, às 9 horas da noite. Às 9 horas da noite, e eu vi a mensagem assim: Olá, aqui está o seu orçamento. Consegue me dar um retorno até amanhã, meio-dia? E aí entramos num outro caminho aqui que e eu conversei isso com a Bruna, inclusive. Pra mim, o normal não é você cobrar a pessoa por um orçamento. Se ela está pedindo um orçamento, eu deduzo que a pessoa não tá, assim, com uma previsão de quando vai começar o serviço, de quando vai, enfim, comprar o produto. Eu tenho essa dedução e eu lido com isso dessa forma, porque a partir do momento que eu começo a cobrar as pessoas de uma resposta em relação ao orçamento que a gente envia, é mais uma coisa que a gente precisa fazer dentro da empresa. Então, para mim não faz muito sentido cobrar uma pessoa em relação ao orçamento. E é uma opinião minha. E aí a pessoa perguntou se eu podia responder ela até o meio-dia do outro dia. Basicamente, eu não tinha muito tempo para parar e analisar o orçamento. Então, basicamente, eu respondi que eu ia precisar de mais tempo para responder esse orçamento. E aí virou assim. Viraram-se dias da pessoa cobrando se eu já tinha um retorno mesmo não tendo cumprido o prazo que eu já tinha passado de retorno pra ela. E realmente eu passei um prazo que não fazia sentido pra mim, mas era só pra evitar, tipo, a pessoa ficar me cobrando uma resposta, um retorno. Porque eu odeio isso. Pra mim, e é uma opinião minha de novo, mas eu acho muito chato quando você fica cobrando um cliente sobre um retorno quando ele
Ele tem outras coisas para fazer. Eu acho que é mais um trabalho nosso de querer ficar mandando mensagem, de querer ficar cobrando cada um que entra em contato para fazer um orçamento. Eu acho que você tem que ter muito tempo à disposição para fazer isso. E notei também que essa pessoa talvez não tenha muita gestão de tempo quando me respondeu. E aí voltamos lá resgatando o que eu tinha comentado. Ao que dá pra notar, essa pessoa não tem muita gestão de tempo também quando ela me respondeu num sábado, quando ela me respondeu à noite, 9 horas da noite, porque não tem uma descrição do horário, ela não segue um horário comercial e a partir do momento que não tem a partir do momento que a pessoa não deixa à disposição o horário que ela trabalha, presumo eu que seja horário comercial. Então, ou essa pessoa faz mais coisas além de ter a empresa, de fazer esse serviço, ou realmente ela não tem uma boa gestão do tempo dela. Que é o que me passou como cliente, o que já me fez ficar com um pé atrás em relação à contratação do serviço. Porque se a pessoa não tem muita gestão de tempo, quem me garante que ela vai me entregar o serviço no prazo? E aí uma coisa que surgiu conversando com a Bruna foi que eu perguntei para ela precisa passar orçamentos de projetos. A Bruna trabalha com sites, então ela precisa passar orçamentos de projetos, que eu imagino que sejam valores muito mais variáveis do que os meus, por certas funções que as pessoas querem no site e tal. E eu perguntei se ela tinha esse prazo para o cliente responder um orçamento. E ela falou que não, mas ela falou que quando ela envia o PDF com o orçamento para o cliente, ela coloca no PDF que aquele orçamento tem uma validade. O que pra mim, assim, foi uma ideia genial, porque a pessoa sabe ali que aquele orçamento vai durar 15 dias, então se nesses 15 dias essa pessoa retornar, ela já vai querer o serviço. Se ela não retornar, ela vai precisar entrar em contato de novo para fazer um novo orçamento. Então eu achei, assim, uma ideia genial. E o que me incomodou também nessa questão desse orçamento foi que a pessoa foi muito insistente em relação a essa questão de serviço. É assim, a partir do momento que a pessoa é insistente com mensagens comigo, ela já me perde como um cliente. Talvez eu pudesse ser um cliente em potencial, principalmente porque eu entrei em contato porque eu gostei do serviço da pessoa, mas assim, já me perdeu nessa fase justamente porque não teve um bom atendimento, não teve um bom suporte. Essa questão de horários também me tirou um pouco do sério, porque assim, eu tenho o meu horário também de entrar no WhatsApp. E com certeza eu teria muitos problemas se eu contratasse esse serviço nessa questão do tipo, eu vou responder a pessoa no horário comercial, ela vai me responder o quê? 9 da noite? Vai me responder no sábado de manhã, quando eu não quero pensar na minha empresa, quando eu já deixei claro aqui também que eu tenho tempo de descanso, e que existem horários que eu não quero pensar na empresa. Então, assim, obviamente a pessoa não precisa pensar nesse meu lado, mas acho que ela precisa impor limites ou deixar claro dos horários que ela trabalha, sabe? Porque eu também não me imagino respondendo uma pessoa em relação a um serviço que eu contratei 9 horas da noite. Então, assim, posso estar sendo um pouco exagerada, mas essa é a minha forma de lidar com esse tipo de coisa. Eu acho que temos aí uma questão de limites com horários e organização. Me incomodou muito isso e eu já pensei lá na frente nos problemas que eu poderia ter se eu contratasse esse serviço, que provavelmente eu não ficaria totalmente satisfeita. Então é isso, eu vim trazer esse desabafo hoje. Acho que o que a gente precisa analisar é o que a gente está fazendo que pode ser que o nosso cliente não esteja gostando. Eu acho que o melhor exercício para você refletir sobre isso é se colocar no lugar do seu cliente. Por exemplo, a gente montou essa questão da nossa forma de orçamento lá no WhatsApp. Quando você manda, você já recebe uma mensagem com as perguntas para agilizar o teu orçamento, justamente porque, assim, quando eu mando mensagem como cliente, eu não estou com pressa. Eu me organizo para fazer as coisas, então eu nunca tô com pressa. Enfim, é isso e mais alguns detalhezinhos que fazem com que eu pense no meu cliente, me coloque no lugar do meu cliente para aprimorar coisas. Se você gostou, você pode curtir esse episódio, dependendo da plataforma que você estiver. Existem algumas plataformas que te permitem comentar também, então gostaríamos muito de receber um comentário seu. A gente te espera lá no nosso Instagram também, @mulherei.oficial. A gente tem um TikTok, que é o mesmo @. É só você pesquisar lá que a gente tem conteúdo sobre empreendedorismo, às vezes a gente coloca trechos do podcast, então acompanhe a gente lá para saber um pouco mais do Mulherei. E é isso, tchau!